Olá! Ele é apaixonado por transformar sorrisos e cuidar das pessoas com muito cuidado, estudo e persistência. Nesse momento, realiza um projeto muito sonhado, que é um consultório bem no coração de Chapecó. Olá, doutor Juliano Silveira! Olá, Fábio. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui no seu programa. E como você falou, estou com um consultório novo no centro de Chapecó. Conta pra gente, então, esse teu projeto de vir para Chapecó. E por que Chapecó? Para depois a gente saber de onde tu veio. Então, Fábio, a minha família toda ela é paranaense, né? Há muitos anos nós viemos para Chapecó em função do trabalho do meu pai. E com o passar do tempo, meus pais decidiram ficar por aqui. Eu fui estudar, estudei em Joaçaba, fiz a minha graduação lá. Mas a minha primeira oportunidade de trabalho foi no Rio Grande do Sul, né? Então fui para lá, foi meu primeiro trabalho, fiquei por lá, mas o coração sempre batendo forte em querer voltar para Chapecó. Mas os caminhos vão trilhando e a gente precisa assim estudar um pouco mais, aprender um pouco mais na profissão. Então eu fui ficando, criando a minha clientela, me organizando para voltar para Chapecó. Qual era a cidade do Rio Grande do Sul? Eu morei numa cidade chamada Gaurama. É uma cidade a uns 15 quilômetros de Erechim. Então eu fiquei lá por 14 anos, né, nessa cidade que me acolheu assim muito bem, tem um carinho enorme, ainda tendo algumas pessoas de lá. E eu fui fazendo a transição para Chapecó, né? Obviamente, as pessoas me questionam assim, fecha o consultório lá e vem para cá. Mas a gente fica com o coração realmente dividido, né? Como é que eu vou fechar e vir? Aqui também, mesmo que tem os familiares, os conhecidos, tu tem que fazer uma clientela e se organizando. Então eu fui fazendo essa transição, trabalhei um tempo aqui no consultório de um colega e agora estou aí com o consultório montado aqui no Edifício Ventura, aqui bem no centro. Pois é, né? Um baita consultório. Acho que a gente vai falar isso um pouquinho depois. Me conta um pouquinho do começo na odontologia. Como é que foi? Era um sonho de criança? Como é que foi essa escolha profissional? Assim que a gente sabe que não é fácil, né? Fábio, então, eu tenho uma irmã que é formada em jornalismo. Ela mora em Concórdia e os meus pais me colocaram lá para morar com ela e para mim fazer o meu cursinho pré-vestibular, para mim poder realizar o meu sonho na época que era estudar em Florianópolis. Eu queria muito ter passado na Federal. Confesso que sempre fui muito dedicado na escola, mas não me dediquei, acho que o suficiente, pois não passei para estudar na Federal. Naquela época devia ser muito concorrido, né? Era uma época muito concorrida. Era um absurdo, eu lembro, assim. Exato. E eu, assim, também levei um baque, porque acabei saindo de casa, né? Tinha meus 14, 15 anos. Mas os caminhos foram trilhando. Eu fui estudando no cursinho, conhecendo algumas pessoas. E eu fui trabalhar num consultório odontológico. Né? Então, não tinha feito a escolha ainda? Não tinha feito a escolha ainda, né? Eu já sabia que gostava de trabalhar com pessoas, tinha alguns colegas já formados na profissão também, e aí eu comecei a gostar, assim, acompanhava as cirurgias, e aí aquilo me encantava, assim, da transformação das pessoas, gostava de ver a resposta delas no final do tratamento, e foi aí que eu decidi fazer o vestibular e passei. Passei e aí eu fui para mais uma mudança, né? Dei um adeus à minha irmã ali temporariamente, que até hoje ela mora lá, e fui para Joaçaba estudar. Daí fiquei os meus 5 anos lá estudando a graduação. E você nunca parou de estudar, né? Então, eu nunca parei. Tu sabe que eu sempre fui... Na época a gente falava de CDF, né? Eu sempre fui muito CDF na infância também. Sempre gostei muito de ler, sempre fui muito curioso. Então na faculdade eu entrei já com aquela vontade assim maior ainda, porque eu já conhecia, vamos falar assim, os bastidores, né? Conhecia como era o funcionamento da clínica, o temperamento dos pacientes e as transformações que aconteciam. Então a graduação ela foi assim muito boa assim para mim. Eu me dediquei o máximo que eu pude, não que outras pessoas não tenham, mas eu realmente assim dei o melhor de mim. E acabei saindo da graduação mais apaixonado por cirurgias, né? Tenho uma mão muito boa para cirurgias. E aí fui trabalhar e comecei nessa área aí também. Daí trabalhei mais uns 2 anos aí como clínico mesmo, né? Eu atuo hoje como clínico também, em geral, como a gente fala. Mas precisava e precisa das especialidades para fazer trabalhos mais complexos que os pacientes acabam nos procurando, né?
E aí tu foi pra qual área? No começo? Então, aí eu queria muito fazer prótese dentária. Mas como a cirurgia assim me chamava, me batia ali, eu não sabia com o que fazer, falei assim, eu vou fazer a parte de cirurgia e depois deixar a parte de prótese para depois. Até porque ela também é uma consequência cirúrgica depois do que a gente faz. Fui para Florianópolis. Fiz um curso de especialização lá no Shopping Beira-Mar. Tem um curso muito bom lá. E aí passei mais 2 anos indo para Florianópolis, né? Ficava uma semana lá estudando. E aí a minha facilidade com as cirurgias, então eu descobri mais uma facilidade com os implantes. Facilidades a gente fala assim, porque acaba, acho que gostando tanto, que acaba até sendo mais fácil de resolver, né? Então, eu passei esses 2 anos indo a Florianópolis, me tornei especialista nos implantes dentários e consegui, na época, eu lembro que eu sempre falo, é uma fase sempre muito difícil, né? Pós-graduação, que você tem que mostrar para os pacientes, mostrar trabalho, tem coisas que a gente não sabe, a gente tem que correr atrás, continuar estudando. Eu consegui uma bolsa de estudos lá no curso de implantes. E essa bolsa era para a parte de prótese. Então, ao mesmo tempo que eu aprendi as cirurgias e os implantes, eu fazia toda a parte de prótese também para reabilitar os pacientes. E essa bolsa era lá também? Era no próprio curso, né? Então, como eu ficava... porque a maioria das pessoas eram até próximas a Florianópolis, então acabavam indo e voltando. Eu ficava lá em hotel, né? Então, para mim foi maravilhoso, porque eu aproveitava o tempo. Então, eu lembro que eu entrava 8 horas lá na escola e saía 10 da noite, assim. Nossa! Cansado, mas feliz. Muito feliz, porque o conhecimento, ele realmente, assim, ó, quando a gente quer e vai atrás, ele é maravilhoso, ele transforma a vida das pessoas. E eu posso dizer isso de mim, assim, porque eu confesso que, é claro, eu fazer uma propaganda minha, né, não é muito legal, né, mas eu sou muito bom nessa parte, assim, porque eu trilhei esse caminho, Mas obviamente. é isso que eu ia emendar, que eu estava pensando em perguntar justamente isso, assim. Devido ao estudo, tem a parte também que a gente sabe burocrática, a parte administrativa de ter uma clínica, mas assim, o que tu acha que é o principal motivo, numa palavra, que se deve ao teu sucesso? Porque a gente vê que você é muito recomendado, né? E não basta só pagar a propaganda, né? A propaganda boca a boca, né? Exato. Literalmente, no caso de vocês, sorriso em sorriso, é que faz toda a diferença, né? A indicação, porque são os tratamentos muito delicados, né? Imagina o sorriso, o cartão postal da pessoa. Exato. Querendo ou não, é um bom investimento, né? Então, quem indica realmente é porque está muito feliz. Exatamente. Né? E o que você acha que se deve a esse sucesso, assim, principalmente entre os pacientes? Fábio, a palavra que resume isso é a dedicação. Tá? Eu acho que a dedicação, apesar de muitas vezes a gente ter a dúvida da profissão ou a dúvida do próprio trabalho, você se dedicando, você vai conseguir um resultado sobre o que você está tentando alcançar, ou muitas vezes até decidir se está em dúvidas dessa profissão, enfim, do que seguir. Então, a dedicação é o que resume. A dedicação é o que faz a grande diferença. E a tua dedicação é tanta que eu já ouvi você dizendo que de todo esse estudo você conseguiu juntar numa grande paixão, né? O teu atendimento, às vezes, quanto tempo você leva com um paciente na primeira consulta, por exemplo? Então, Fábio, eu sou muito falador. Né, muito falador, tem situações que eu acabo às vezes ficando mais intimidado, mas dentro do consultório é realmente como se eu entro e realmente ali eu sou um dentista, né? Então a minha vida é falar de dentes, falar de saúde. Então, como vem pessoas de 30 anos para mais, enfim, praticamente todas as idades, né? A gente conhecer o paciente faz toda a diferença. Claro que tem situações que elas vão interferir diretamente no tratamento, mas isso de se comunicar e ter essa empatia com o paciente, de saber sobre ele, faz toda a diferença. E o paciente se sente seguro. Eu percebi isso nesses quase 20 anos, que o paciente se sente seguro. Como você falou, não adianta ter uma propaganda, ou às vezes a gente realmente também tem algumas dúvidas, que a gente vai lá e recorre a um artigo, a um colega, a um professor, mas você ter essa segurança do paciente com você,
eu brinco que poderia dar qualquer coisa errada, né? Claro que os erros, eles são os menores possíveis, né? Que a gente sempre planeja tudo para sempre dar tudo mais certo. Mas isso facilita também muito. E aí eu converso, o paciente conversa, aí vem um pão, vem um bolo, vem um convite para janta. Isso faz toda a diferença. E eu gosto disso também. Então, eu gosto de ter essa aproximação com o paciente, gosto muito. E realmente, às vezes, passa uma hora e pouco, porque eu deixo esse tempo, porque eu preciso ter isso com o paciente, porque senão eu não consigo trabalhar. Às vezes eu não faço nada, só conversei, vamos marcar o próximo horário, vamos no próximo, a gente continua. Então a gente faz assim. Que legal. E o que tu tem mais feito ultimamente, assim, né? Tu tá atendendo, tá chamando mais um público para algum tipo de trabalho? O que tu tem mais feito no consultório? Fábio, eu dei aula numa especialização aqui em Chapecó há um período, né? Então a gente passou e passa por uma transformação muito grande no ensino. Eu estudei numa época que eu estudava manhã, tarde e noite por 5 anos, direto, né? Só com os intervalos ali. Hoje o ensino ele já diminuiu bastante, a carga horária. Então, a gente percebe que está sendo falho, assim. As pessoas não estão, os profissionais não estão sendo preparados, né? Depende também do que cada um vai correr atrás, mas... às vezes depende muito da pessoa também, Depende muito também da pessoa, né? Mas o que eu faço hoje muito no consultório, eu às vezes até brinco, assim, eu chego na segunda, vou olhar minha agenda e falo... Gente, não tem nada para mim fazer, tudo é para mim refazer, né? Tá vindo, porque vem muitas coisas para refazer, vem coisas assim para refazer. Mas é claro, são trabalhos às vezes de muito tempo, né? São trabalhos, enfim, que por algum motivo não deram certo. Então o que acontece? O que tu falou, alguém comentou que o Juliano faz, ou que o Juliano, enfim, né? Resolve, aí os pacientes vêm e procuram. Dá um exemplo para nós, né? Claro, sem citar nomes, mas um exemplo assim, do que mais acontece. Olha, a gente vê, por exemplo, assim, a questão, por exemplo, das facetas dentárias. Vou dar um exemplo tanto das facetas em resina composta ou em cerâmica, em porcelana, como os pacientes fazem. A gente vê, assim, muitas quebras, a preocupação que o dente fica caindo, ou a gente chama de sobrecontorno, que é alguns problemas que ocorrem quando não tem uma adaptação da prótese com o dente do paciente. Então vem um problema gengival, que é uma das minhas especialidades também, que aí a gente precisa tratar isso, porque o paciente fica com sangramento, com mau hálito. Então são algumas coisas que eu percebo, e até não é culpando o ensino ou o profissional, enfim, que faz falta de um caminho do profissional a ser trilhado, né? Que com o tempo ele vai observando e vai associando as especialidades e chegando na conclusão de um trabalho. Uma conjunção de fatores, né? A gente tem que saber, realmente, a gente aprende isso na graduação, assim, de tudo. Né, o que vier, você tem que saber resolver, desde uma dor dentária, uma fratura no dente, um implante solto, enfim. Mas você seguir um caminho, uma especialidade e conseguir se dedicar a isso é muito importante, porque daí você fica muito bom. Né? Eu acredito, e eu falo isso assim, que é do que eu faço hoje, das coisas que eu fiz e dos próprios profissionais que eu conheço, assim, que são muito bons, que a gente tem muitas pessoas boas também na nossa área e que eu sempre levei como referência. Sempre me baseei, sempre procurei conversar com essas pessoas, sempre pedi ajuda, né? E ainda, se precisar alguma situação, às vezes que a gente fala assim, acontece umas coisas assim dentro do consultório que a gente fala assim, mas gente, por quê? Então a gente recorre algumas coisas. Dividir o conhecimento. Isso também é uma coisa muito legal, assim, porque o conhecimento ele tem que ser dividido, né? E eu, como fui professor, uma época que eu te falei, eu sempre ajudei os alunos. Quando eu vi, eu estava lá sentando fazer, eu falava, meu Deus, deixa eu levantar, porque quem tem que fazer é vocês, eu só tenho que orientar. Então, eu sempre dividi e sempre faço isso, porque eles ainda me procuram, então eu dou essa assistência, enfim, essa ajuda a eles. Doutor, o que se usa mais hoje em dia, assim, são as facetas que estão na moda, digamos assim, porque eu quero chegar numa pergunta meio engraçada até, né, que eu estava observando o teu trabalho, ele é muito... assim, perfeição não existe, mas perto do que a gente vê por aí, ele é muito perfeito porque ele fica muito perto do natural. Né? Porque a gente vê os jogadores de futebol, alguns atores, principalmente os jogadores de futebol, que eles são mais exagerados, né? Mas que estão com aqueles dois... todo mundo com os dentes brancos, aqueles chicletes, pletes igual, né? O que está acontecendo, né? Por que isso acontece, assim, essa moda? E é uma coisa muito
grave, querendo ou não, porque, né, a gente está mexendo com saúde também, não só com estética, né? Fábio, isso é em função das redes sociais. Eu acho que esse modismo, não sei se a gente poderia estar falando assim um termo. Os jogadores de futebol realmente são uma referência. Eles colocam esses dentes totalmente brancos e enormes e dão aquele sorriso que só aparece a boca. E realmente a gente se encanta com o sorriso, mas eu não sou da teoria desse exagero da cor, tá? Alguns meses eu participei do Inspira, né? Do Inspira Mulher lá na feira, e eu justamente fiz uma palestra sobre isso. Porque o que acontece? Uma das procuras do meu trabalho é isso, é eu não ter esse exagero nos meus trabalhos. Claro, obviamente os pacientes questionam, quero doutor bem branco, eu até brinco assim, ó. Quando eu terminar, tu não fala que fui eu que fiz. Porque não fui eu que fiz esse dente branco, não. Mas a decisão desses dentes, a gente fala sobre um assunto que é o visagismo. O visagismo é desde um corte de cabelo, uma harmonização facial, e os dentes entram nisso também. Por quê? Muitos dos pacientes que vêm, eles têm ou uma formação de uma dentição muito pequena, por exemplo, numa pessoa com uma altura maior, uma pessoa grande, ou uma pessoa pequena com um dente muito grande, largo. Então a gente tem todo um estudo por trás para decidir assim a cor do dente, o tamanho, o formato, se um dente mais quadrado, redondo. Então é nisso que eu me baseei. E é nisso que eu chego nos resultados e faço esses trabalhos nos pacientes. Porque não existe dente tão branco assim, ou existe? Não, eu sempre falo para os pacientes assim na venda, nessa conversa de 1 hora e pouco, que eu fico lá com o paciente, falo assim, gente, dente branco é porque lá na escola ensinavam nós a desenhar um dente e ele era branco. Eu acho que vem disso. Sim, né? Até deixava a folhinha mesmo, né? Ou eles falam assim, mas o meu dente é totalmente amarelo. Aí a gente, claro, tem uma dentição às vezes um pouco mais amarela, umas pessoas que nascem com um dente um pouquinho mais claro, mas o dente em si, ele é mais amarelado. É um dente natural assim mesmo, que é da formação do paciente. E qual que é a técnica que você usa, né? Porque a gente sabe que quando começou, há algum tempo já, não tão longe, né? Mas assim, quando começou, quando a gente começou a tratar com isso, tinha uns desgastes, que a gente via umas fotos, assim, mesmo pessoas que a gente conhecia, né? Pessoas que a gente conhecia que faziam isso, e os dentes tinham que desgastar muito. Mudou isso? Faz mal pro dente? Não faz? Como é que tá essa questão mesmo de saúde dentária? O desgaste é um questionamento diário no consultório, né? Os pacientes vêm, eles têm toda uma procura pelo trabalho, e a primeira coisa é alguma foto, alguma coisa da internet, algum vídeo do tipo assim, doutor, mas você vai desgastar o meu dente, não vai sobrar nada. Aí tem que sempre explicar essa parte técnica, né? Porque dependendo da quantidade, do formato do dente do paciente, esse planejamento que é feito através de fotos, de software, a gente faz uma prévia disso em boca. Então a gente consegue ver o quanto precisa aumentar, né, dessa dentição. Então a gente tem que fazer um acabamento no dente para que essa peça ela consiga se encaixar e colar. Mas o desgaste excessivo, ele é pontual para alguns tipos de trabalho, né? Às vezes quando o paciente já tem um dente totalmente desgastado, algum tipo de restauração grande, teve uma cárie na infância, aí é um dente que realmente vai ser desgastado, enfim, colocada a cerâmica em cima disso. Mas se o paciente tem um dente rígido, que a gente chama, o desgaste não precisa ser feito excessivo. É cada vez menos, então? Cada vez menos, cada vez menos. O dente, ele fica, se você precisar retirar as porcelanas dele, o paciente vai ter um dente embaixo inteiro, né? Obviamente com um pequeno desgaste, mas ele estaria inteiro. É por isso que eu bato tanto na tecla, que a partir do momento que o paciente fizer a decisão por um trabalho desse, é para ele não mudar mais, né? É para fazer um trabalho para deixar ali pro resto da vida, né? E dura mesmo tudo isso? Então, Fábio, os trabalhos hoje, mais ainda assim, eles são, tem muito estudo por trás, os materiais são de muita qualidade, os cimentos que usam também. Então, dentro de um planejamento bem feito, obviamente que o trabalho vai durar.
Claro, a gente tem algumas coisas que alteram, às vezes um tipo de uma alimentação do paciente mais pastosa, vai ter uma resistência maior, uma durabilidade maior. A gente vê muitas coisas, o paciente pode ter uma queda, um acidente, morder alguma coisa assim no almoço e fraturar, mas mesmo assim esses materiais são resistentes, né? Então é para eles ficar por um bom período aí em boca. E pode fazer em qualquer idade? Pode fazer em qualquer idade, desde que o paciente tenha a sua dentição permanente já na posição e com a dentição já formada. Tipo jovens adultos, já, a partir de jovens adultos. Exatamente. Mas geralmente os jovens, se eles tiveram uma boa saúde, um bom cuidado, um bom clareamento resolve bem essa questão. E isso muda? Porque eu percebo que a gente vai envelhecendo, os dentes vão ficando feios, né? Vão ficando feios, vão desgastando. Eles vão se amontoando, é isso mesmo que acontece? Eles vão se juntando mais? A gente tem um crescimento, enfim, que se encerra aí nos seus 21, 22 anos, mas com o passar dos anos, os dentes eles vão se movimentando, eles não são fixos na boca, né? Então, eles precisam ser, eles vão se movimentando, é a palavra mesmo, né? Eles podem girar, eles podem movimentar para os lados, enfim. É claro que são movimentos pequenos, mas geralmente essa movimentação ela acontece quando o paciente perde algum dente. Porque às vezes ele perde algum dente vizinho, não repõe. Então os dentes que estão dos lados, como recebe força diariamente na alimentação, esse dente pode girar, intruir, extruir, que a gente chama, movimentar e fechar o espaço da onde faltou o dente. E se a gente fizer esse tratamento, né, com as facetas, né, com tudo isso que você explicou um pouco pra gente, eles se mantêm? Eles se mantêm também e vai acontecer a mesma coisa. Se perder algum dente, vai se movimentar também, né? Mas se tiver toda a dentição no lugar, com as facetas, elas vão se manter sim. A não ser um ponto é que se o paciente tiver algum tipo de doença gengival que faça um processo inflamatório e às vezes passa despercebido e o dente comece a movimentar daí porque tem esse problema, mas se não, não. E como é que são os feedbacks, né? Os retornos desses pacientes que chegam lá para um retrabalho e depois concluem todo o tratamento contigo? Como é que eles chegam para ti? Como é que é a tua satisfação disso? Então, a minha satisfação, eu sempre falo que quando eu vou fazer a instalação desses dentes nos pacientes, eu sempre deixo um horário grande e no final ninguém, né? Pra gente poder comemorar junto. Porque assim, ó, às vezes é um trabalho de meses, né? Um trabalho de alguns dias, enfim. Então você prova aquele trabalho, coloca no paciente e realmente, assim, tem paciente que chora, tem paciente que sorri. Meu Deus, que sabe, faz uma ligação, faz um vídeo, abraça o doutor. Então, são vários sentimentos. E eu falo que é isso que motiva Imagino, fazer. Porque muda a vida da pessoa, a autoestima, muda. Assim. Exatamente. Eu acredito que seja como qualquer outro procedimento estético, às vezes que o paciente tem um sonho ou procura, né, realizar assim há bastante tempo. Porque a transformação ela é bem grande. Ela é bem satisfatória, tanto para o paciente quanto para mim. E durante esse teu tempo de profissão, o que mais te marca, assim, que você lembra? Um tipo de situações, sejam boas ou ruins, assim, alguma que você lembra para dividir com a gente, para registrar aqui? Então, Fábio, a gente tem várias situações assim no consultório. Acho que situações que deixariam qualquer um tocado é quando a gente perde, às vezes, um paciente por alguma doença, algum acidente, às vezes algum paciente que você tem um carinho assim enorme, que sempre frequentou o consultório, às vezes até para visitar a gente, pacientes de fora vêm, passam lá para dizer oi, entregar alguma coisa, ou pacientes que não têm uma condição também, que possa estar realizando algum tratamento como esse, eu sempre procurei ajudar no que eu pude, assim, porque eu tive uma experiência logo que me formei em trabalhar com esse público menos favorecido, eu não sei se é esse termo, né? Sim. Então, essas pessoas, elas sim são muito queridas e eu sempre falo que no que eu posso ajudar, eu ajudo elas e elas também elas trazem, assim, uma energia, um carinho grande, sim, assim, uma gratidão, força, né, de vontade. Gratidão, exatamente. Então, essas situações indiferentes da condição social, do dinheiro, enfim, esses pontos. Eu sou muito humano, assim, eu sempre falo que eu sou muito sensível nessa parte, que é o que me faz, assim, seguir e fazer sempre o melhor e puder ajudar o próximo, enfim, eu faço isso. E durante a tua formação,
né, dos perrengues, né, ou depois mesmo, né, nessas trajetórias de atender em 2 cidades, de ficar até, né, o dia inteiro estudando e mais à noite, né? Pensou em desistir em algum momento? Com toda certeza. Sério mesmo? Pensei em desistir. A graduação é um momento difícil, né, Fábio? Como eu te falei, eu saí cedo de casa, então eu estava longe dos meus pais, longe dos meus irmãos, morando fora. Então, tu vai criando uma nova família com amigos, enfim, vai criando um vínculo, mas dá uma solidão assim, em morar fora. Eu acho até que eu tentei, assim, ocupar essa minha solidão estudando. Então eu estudava, fazia as minhas festas, convivia com os colegas, enfim, mas desistir, eu acho que é uma palavra muito forte porque não combina comigo, porque eu nunca desisti. Apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta na profissão, na vida, enfim, desistir não é uma palavra que possa combinar com o meu vocabulário. Mas a gente desiste, é dificuldade financeira, é saudade da família, ou você tem às vezes uma vontade, assim, queria às vezes viajar, ou chegava algum semestre assim que você tinha às vezes um monte de material para comprar, era um valor altíssimo, daí pai... Tem um valor alto de material, né? Então tu sabe que todo mundo se envolve com isso, com a família. Mas no fim a gente comemora. Pois é, e como é que é hoje para eles, né? Meu Deus, para eles é uma realização muito grande, assim, de ter um filho formado. Eles já têm os seus 75 anos, eles moram aqui em Chapecó, eu acompanho eles, não moro junto, mas estou quase todos os dias, enfim, que bom isso, visitando, apoiando eles. Mas eles têm que só ser grato aos meus pais. Eles sempre ajudaram muito e eles têm um coração também enorme. E em relação à tua formação, eu tenho eu registrei aqui alguma coisa em relação a uma recomendação para a USP de Ribeirão Preto. Sim. Como é que foi isso? Então, daí como eu fui fazer os implantes em Florianópolis, eu comecei a fazer a parte da prótese e ali os professores observaram que eu tinha essa facilidade no manuseio dos tecidos gengivais, que a gente fala, porque quando a gente vai fazer essa parte de recobrimentos de gengiva, quando o paciente tem essas retrações, essa sensibilidade, a gente tem que ter um tato assim muito firme, fino, né, delicado. E o meu professor coordenador na época, no fim da especialização, ele me entregou uma carta me recomendando para fazer esse curso que só tinha em São Paulo na época. E eu nem sabia o que responder para ele, só agradeci, porque eu já estava encantado que estava terminando a especialização, já tinha conseguido a parte da prótese e ainda tinha ganhado uma carta de recomendação. Então eu me inscrevi, né? Não esperei muito, fiz a minha inscrição, mas eu não passei na primeira seleção. Então... a frustração. Sim. E como lá é só as turmas de 2 em 2 anos, então eu tive que esperar 2 anos, daí na segunda turma eu passei. Olha só. Passei, então eu fui pro interior de São Paulo, lá quase com divisa com Minas, Campinas, Ribeirão, aquele lado de São Paulo, do interior, e aí passei mais 2 anos lá, indo todo mês fazer especialização dos implantes, da parte das gengivas, que é as doenças gengivais. E aí eu estudei na USP, né, um lugar... muito conceituado, falo que tudo chega lá, sai de lá, e aí lá eu entendi o que eu via na graduação, que os professores traziam, em São Paulo chegou, lá na USP e tal, então é tudo lá. A gente participa das pesquisas, dos biomateriais, tudo chega lá primeiro. Então ali também tive uma formação maravilhosa, eu falo que eu recomendo assim, quem puder da nossa área, poder estudar lá, tem que ir. Doutor Juliano, e aí quem vê, né, hoje você dando palestra, com um consultório aí que está chegando maravilhoso num principal centro comercial da cidade, lindo, né, todo moderno. Exato. Não sabe disso tudo, né? Não sabe disso tudo. Nem imagina dos perrengues, né? Eu sempre falo que é um caminho a ser trilhado, né, Fabi? Eu acredito que todas as profissões devam ser assim, né? Você precisa passar pelas dificuldades, precisa estudar e a gente vai colhendo os frutos, né? Eu acredito que hoje, por exemplo, esse consultório ali, o Venturo, seja o melhor, o tudo para mim nesse momento, mas quem sabe daqui a um tempo também encontre dê um outro passo, a gente não sabe o que nos espera, mas o planejamento é para estar e ficar aqui.
Uhum. E aí aumenta a paciente ou não tem como, assim, você trabalha sozinho? Eu trabalho sozinho. Eu tive também experiências de dividir consultório, enfim, mas o que dificulta a minha inserção com outros colegas, Fábio, é esse contato com os pacientes. Uhum. Então, como eu ocupo muito tempo, eu sou espaçoso, eu gosto das coisas no lugar, eu sou muito organizado dentro do consultório, então eu gosto de tudo organizado. Então, isso dificulta um pouquinho. Teria que ser uma pessoa igual, né? Que é difícil, né? Que é difícil. Nem irmão gêmeo, né? Nem irmão gêmeo. Então, eu atendo sozinho, né? Então, eu resolvo toda essa parte da prótese, das gengivas, dos implantes. Então, o meu consultório, ele está montado e organizado justamente só para mim, com esse espaço para acolher os pacientes. E os planos para o futuro, né? Que esse é o futuro que está chegando ainda, né? Mas aí, de agora em diante, já tem alguma outra coisa? Ou é aproveitar um pouco essa nova fase? Eu quero aproveitar um pouco essa nova fase. Eu falo, o prédio, como você mesmo falou, assim, ele encanta, o consultório ficou lindo, eles estão ainda finalizando algumas coisinhas, mas eu quero aproveitar um pouco mais. Eu gosto de estar no consultório, eu sou muito dedicado à profissão, que eu tenho que me cuidar um pouco, se duvidar eu estou no domingo lá. Então, eu quero aproveitar o máximo que eu posso. E eu quero depois seguir alguns passos que eu tinha pensado em fazer logo que me formei, e agora eu entendo que o momento certo é agora, que é o mestrado, o doutorado. Ai, meu Deus. Mas só quer falar de estudar. Mas para ajudar um pouco na parte científica, mas não deixar de clinicar. Porque o que eu mais gosto, ainda além de estudar, enfim, ler, é clinicar. Mas uma coisa leva um pouco a outra, né? Eu acho que uma coisa precisa da outra, na verdade, precisa, né? Precisa. A gente precisa ter essa base científica para resolver os casos do consultório, mas o dia a dia de estar ali, ver o que chega, o que acontece, você precisa ter essa experiência. Tem que ter. Senão você não consegue ter um resultado assim legal. Porque a experiência, vou te falar assim que a experiência clínica eu considero ainda mais importante. Sim. Importante. E tem alguma coisa dentro da odonto que tu não fez ainda? Ou que tu querias ter feito e não fizesses ainda? Não, eu já fiz um pouco de tudo, já fiz pediatria, até mais do que pensava, criança, né? Exatamente, já fiz um pouco de tudo. Não, eu só não fiz ortodontia, que é a parte do aparelho, né? Mas hoje eu também já entrego isso no consultório também, mas é uma parte da parte antiga da ortodontia eu não trabalhei e não pretendo. Mas essa parte dos alinhadores, hoje que modernizou muito, muito mais fácil. Pois é, né? Parece ser mais fácil, né? Eu tô de fora, assim. Mas é muita transformação, né? É muita transformação e assim a ortodontia ela realmente deu um salto também nessa questão. Porque o que acontece, né, Fábio? A gente tem pacientes e pacientes. Tem pessoas, eu já ouvi algumas pessoas me falar que dependendo do emprego não poderia usar um aparelho fixo. Sim. Nossa, a profissão, né? Que estamos no vídeo o tempo inteiro, então, até atrapalha a fala, né? Então, atrapalha a fala, o fio ali machuca, falta uma borracha. Então, isso aí ajudou 100%. Né? Então, os softwares hoje ajudaram muito nessa transformação e realmente traz um resultado fantástico no paciente. E precisa usar, de repente, para fazer a questão da parte das facetas e tal? Alguém tem algum paciente que precisa usar o aparelho antes ou consegue resolver tudo com a faceta? Fábio, os aparelhos, eles são muito indicados realmente porque a gente precisa ter um encaixe dos dentes de cima com os de baixo, né? Então, quando isso está muito fora do padrão, tem que ser usado um alinhador, um aparelho, enfim, para colocar isso no lugar. Mas quando a gente tem pequenos movimentos ou pequenos, que os dentes estão assim, com um pequeno giro, fora um pouquinho da posição, os laminados, as facetas, elas corrigem tudo. Não precisa. Então, o paciente tem um encaixe já natural, mas as facetas, elas colocam daí todo mundo um do lado do outro no lugar, transformando o sorriso natural. Pois é. E tem, já tem, você que gosta de estudar, de ler, de se informar, alguma coisa assim que vai chocar no futuro da odontologia? Ou já estamos chocados com tudo que está acontecendo? Então, eu acho que o momento a gente já está passando isso com os exageros que eu posso falar dentro da profissão. Eu acho que vai de cada um e a gente vai ter que... Em toda a profissão tem, né? Em toda a profissão, né? Mas
Eu acho que não vai ter mais nada para nos chocar, porque a gente já passou assim com os dentes muito brancos, a gente já viu o aparelho fixo colado de tudo que é jeito, a gente já viu harmonizações exageradas. Não sei mais o que possa vir para mudar. Quem sabe um insight que veio agora é vamos andar sem dentes. Meu Deus. Por quê? Né? Porque vamos fazer o não ser quê? que não tem mais comida, porque lembra quando a gente estudava lá era os Jetsons? Era que era os... Ai, não lembro. O desenho animado lá do futuro. Sim. E aí a gente imaginava, ou a gente ouvia dizer que, tipo, igual os astronautas, né? Que vão comer só uma pílula. Vocês não precisam mais de dente. Então, né? A gente tem algumas coisas assim que a gente já ouviu falar que o paciente já tá vindo às vezes sem o siso, sem os caninos, tem algumas agenesias ou faltas dentárias. Mas já nasce assim. Já nasce assim. Que a evolução da espécie seria... Exato. Se for analisar assim, viajar um pouco, seria isso. Porque lá na idade, enfim... Antiga, muito tempo. Muito antiga, muito tempo. Usava-se os caninos, por exemplo, para rasgar as comidas, entendeu? Hoje a gente já não faz mais isso. Verdade. Né? Eu brigo com os pacientes que quando eles são reabilitados ou colocam um aparelho fixo, enfim, eu sempre falo que a gente tem que criar o hábito de cortar os alimentos e colocar lá atrás e mastigar. Porque a gente tudo morde na frente, puxa e tal. Os dentes da frente, eu sempre falo assim, eles são lindos, têm uma resistência maravilhosa, mas eles não são para isso, né? Os dentes da frente são feitos para bonito. Eles podem até morder. Isso desde o início mesmo? Isso desde o início. A gente tem que morder, mas jogar para trás e triturando com caninos pré-molares e molares. Daqui para trás. Daqui para trás. Então, por isso que a gente vê tantos acidentes. Tipo, sei lá, mordi uma maçã, era dura, peguei a semente e o dente, partiu no meio. Então, próprio dente natural, ou um implante, ou uma prótese, o que for, vai quebrar, dependendo da força. E para quem está começando agora, né? Odonto ainda é uma profissão, assim... que a gente fala de elite, né? Porque a gente sabe que não é uma faculdade barata, né? É o sonho de muitos jovens, né? Às vezes até crianças que lidam, como foi contigo ali, que, né, começou cedo ainda em contato com a profissão, muito jovem. Qual que é o teu conselho para quem está começando agora? Que talvez não tivessem te dado lá no começo. Fábio, pela dificuldade que eu também tive na decisão, enfim, de tomar um rumo para a vida, porque a gente entra tão novo na escola e e vai para a faculdade, enfim, sei lá, 15, 16, 17 anos, eu sempre aconselho, porque os alunos que vêm, às vezes me acompanhar, eu falo assim, vejam como é o dia a dia antes. Pede pro dentista vizinho, pro amigo do tio, enfim, vai ver como é. E isso vale para todas as profissões, né? Sim. Mas para nós isso é bem importante. Para a gente ver como é o dia a dia, né? Não é só flores, né? Não é só flores. Porque daí depois, assim, lê. Todas as profissões vai precisar ler, né? Vai ter uma emergência, assim, a gente vai ter emergência, a gente vai precisar sair num sábado à noite, não tem feriado, tem que socorrer o paciente, né? Então isso são coisas da profissão. E estudo constante. Não tem como parar. Se a gente parar, a gente a gente para no tempo. Imagina com essas transformações de materiais e de técnicas e de tecnologia. Tem que estar sempre atualizado, a gente não pode parar, porque senão a gente não consegue resolver as situações que estão vindo no consultório, assim, dos pacientes, né? Porque são trabalhos antigos que foram, por exemplo, os implantes feitos há 20 anos, então já mudou o sistema, entende? Então a gente tem que estar agora habilitado para isso. Doutor Juliano, e no meio disso tudo, de tanto trabalho, né, a gente sabe da dedicação, né, como que faz para continuar estudando? Como é que você se organiza para isso, né, e quanto isso, até para a gente reforçar quanto isso foi importante na tua trajetória? Fábio, a rotina do consultório, na verdade, ela é puxada, mesmo que você organize um maior tempo, enfim, e para estudar a gente precisa organizar isso também, como se fosse um horário de um paciente. Então, lá no meio da agenda, coloca um horário da semana, alguns dias no final de semana e sempre pegando um livro, um artigo, trocando uma ideia com algum colega, tentando entender materiais novos que estão vindo para ver onde vai aplicar, se dá para trazer, se já dá para utilizar, mesmo que tenha esse embasamento científico, a gente não consegue assim já. Eu sempre falo assim, é difícil você largar um produto que tu está usando já para, vamos já usar esse que chegou no mercado. Então tem que ter essa cautela. Mas para estudar é realmente assim, se inscrever em algum revista científica,
participar de congressos, né? Ano passado mesmo eu fiz uma viagem de férias, enfim, fui para os Estados Unidos e lá eu fui então conhecer alguns consultórios dentários, então já troquei uma ideia com dentistas de lá sobre bruxismo, sobre essa perturbação que os pacientes estão tendo à noite assim para dormir, esse apertamento. Então, obviamente, a gente está falando de um país de primeiro mundo, né? Mas a nossa odontologia, assim, aqui no Brasil, ela é maravilhosa. A gente tem vários profissionais, a gente é muito dedicado e a gente está muito próximo. Eu falo assim, a nossa odontologia é uma odontologia de primeiro mundo. De primeiro mundo. Lembras do teu currículo completo? Fala pra gente a tua formação toda? Impossível. Tem que puxar o Lattes lá, né? Tem que puxar o Lattes, que são muitos, são cursos rápidos, né? Congressos, então dentro dos congressos você fica 3, 4, 5 dias participando de um curso atrás do outro, de hora em hora, então é muito assunto que eu não sei como é que a cabeça da gente não dá um delay, né? Um delay, como fala, assim, uma falha. Mas que bom. E olha só, fala do novo consultório pra gente, então. O que tu atendes lá? Quem que tá, de repente, te conhecendo aqui pelo nosso podcast? Como é que pode te procurar? Como é que faz? Claro. O novo consultório, então, como a Fábio falou, está no edifício Venturo, né? Esse edifício bem no centro de Chapecó. Fica no 9º andar, na sala 903. Eu atendo toda essa parte dos implantes, das próteses sobre implantes, das facetas, a parte dos alinhadores e a parte de clínica geral, que ela é muito importante também, né? Desde uma limpeza, de uma avaliação inicial. Fica o meu convite para conhecer o meu espaço, o meu trabalho. Tem o meu Instagram, vocês podem me seguir. O meu Instagram é dr.julianosilveira. E aguardo vocês no meu novo espaço. Até lembrando que a gente tem que pelo menos uma vez no ano no dentista, mais ou menos isso? A gente comemora 2 datas, mas pode ser uma só. A gente ainda tem 2 datas. É 2? É 2. Tem uma internacional e uma nacional. Ah, tá. Mas e para ir ao consultório, regularmente seria quanto? De 2 Então, o paciente pode estar indo no consultório a cada 6 meses, Fábio, a gente fala assim que seria uma data assim boa para você encontrar um problema e conseguir resolver antes do problema piorar, né? Mas isso varia muito de cada paciente, desde a escovação, da alimentação, da rotina que o paciente tem. Então é importante. Isso eu sempre oriento os meus pacientes. Não tem uma regra, tipo a cada 6 meses. Tem gente que tem uma escovação tão boa que fala que às vezes eles vêm de ano em ano. Eu falo assim, não tem nada para fazer. Mas isso é muito bom. Sim. E isso é uma coisa que eu fico feliz. Porque eu brinco que eu não brigo com os pacientes, mas eles seguem certinho as minhas regras e vêm com resultado. Mas tu não briga, mas deve ser brabo, então, porque... Não! Se eles seguem direitinho, é que eles te respeitam no mínimo, né? Quem sabe seja o respeito, mas eu não sou bravo, não. Não tem cara. Então vamos fazer assim, nós vamos tomar um cafezinho pra depois escovar os dentes, pra não receber bronca do doutor. E a gente vai ficando por aqui. Faça a visita lá. Tô louca pra conhecer também. O outro consultório que eu já conheço já era lindo. Imagina esse agora, né? Todo especial lá. Eu tô muito obrigada por ter vindo. Parabéns pela tua trajetória. Fiquei bem feliz de conhecer um pouquinho mais, né? Já tinha pesquisado no Instagram, que eu vejo os trabalhos que eu digo assim que fica quase perfeito, né? Os dentes que não são aqueles dentes de jogador de futebol. Mas se algum jogador de futebol quiser consultar para não ficar daquele jeito, tá aí o convite, né? Exatamente. Ele até veio meio de chape aqui, ó, em comemoração. Eu vim já em energia positiva pro jogo de hoje à noite. É verdade. Dá-lhe chape, então. Exatamente. Gente, beijo no coração. Doutor, muito obrigada, tá? Vamos fazer um brindezinho de café aqui depois escovar os dentes. Aqui está, Fábio. Obrigado pelo convite e será um prazer te receber lá no consultório novo. Até a próxima, gente. Tchau, gente.